Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Chico Xavier. É com esse pensamento que começamos o programa de hoje. Vou estar recebendo aqui no meu estúdio ele, chefe de cozinha, palestrante, apresentador do programa Espírita Caminhos Infinitos, que volta agora em novembro com uma nova roupagem. Eu vou estar recebendo Júnior Andrade. Fica comigo. Então, Júnior, obrigado pela sua participação aqui no programa. E, Júnior, o porquê do nome Caminhos do Infinito? Boa tarde aos nossos internautas, né? E ao programa direcionado e, né, organizado pelo nosso amigo Albert Campos, que nos dá essa oportunidade sempre. E o nome Caminhos do Infinito, ele é... Eu já tive um programa no rádio, na Rádio 97, em Campos, onde na época, em 1998, era esse mesmo nome, Caminhos do Infinito. E justamente por ser a vida uma coisa infinita, eu achei interessante que o nome viesse Caminhos de uma coisa infinita, que é a vida. Então, Caminhos do Infinito. Já que o assunto aborda, né? Já que a doutrina espírita aborda a vida infinita, né? Os seres infinitos que somos. Então, uma coisa acabou levando a outra. E o programa na primeira temporada trouxe grandes assuntos. E na segunda temporada, o que os internautas podem esperar? Na primeira temporada, a gente, como diz, né? Foi a primeira vez, foi a primeira oportunidade que nós tivemos aqui, graças ao Albert, que nos incentivou muito. E tivemos participação aqui do Dr. William e do Leonardo Paixão, que é um filósofo e teólogo. Tivemos a Leila Pinheiro, tivemos a psicóloga Beatriz, onde abordou vários temas. Mas temas esses que eu acho que deixou algumas coisas, alguns respingos, que a gente pode voltar a abordar novamente, assuntos instigantes e intrigantes, né, na sociedade atual, valores que nós mesmos, né, seres humanos, desvirtuamos e invertemos esses valores, e hoje estamos aí pelejando e reclamando daquilo que nós mesmos fizemos. Então a gente vai abordar novamente alguns temas já abordados e outros temas também que virão, sem dúvida. Então, eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que todos nós somos espíritas, mas não descobrimos isso ainda. Eu tenho razão ou não para você? Na verdade, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o exímio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele diz que todos nós somos espíritas, ainda que muitos não frequentem ou não creem na doutrina espírita. Mas ele diz esses espíritas de coração, não espírita ser adepto ou frequentador de alguma casa, né, relacionada à doutrina espírita, mas o espírita do coração, aquele que faz a obra, aquele que assiste ao bem, aquele que, enfim, aquele que coopera para o bem. Então ele acaba sendo um espírita de coração. Sim. As pessoas, quando se falam em espiritismo, têm uma visão muito equivocada sobre alguns assuntos. A produção preparou algumas perguntas sobre o espiritismo, que até eu tenho dúvidas. Pois não. Segundo o Se eu espiritismo, puder falar, esclarecer. Segundo o espiritismo, como se explica o desejo que temos em fazer o mal? Veja bem, na verdade, para a doutrina espírita, para a revelação espírita, na visão e na interpretação dos espíritos, né, o mal nada mais é do que a ausência do bem, assim como a sombra nada mais é do que a ausência da luz. Quando a luz prepondera, a sombra desaparece. O mal para nós nada mais é do que fruto de nossa toda ignorância, de egoísmo, de ambição e etc. Essa ignorância acaba gerando mal para outrem ou para nós mesmos, gerando doenças, mazelas, outras e etc. Esse mal, quando a gente dá oportunidade ao bem, ele evidentemente desaparece. Então a gente vai ver que filosoficamente o mal nada mais é do que apenas a ausência do bem. O bem preponderando
o mal deixe de existir. Então o mal é uma coisa que é mais um instinto primário em todos nós do que realmente um fato existencial, muito menos criado por Deus, que é amor e justiça. A cura na visão espírita deve ser entendida a partir da tríplice realidade do ser humano. As condições fundamentais para obter a cura são somente o merecimento e a fé do paciente? Veja bem, para a doutrina espírita, a cura ela é muito mais importante você curar o espírito, que aliás toda a doença está alojada no espírito, e essa doença ou essa patologia se desdobra, né, através do aflorescimento das células, seja em um processo cancerígeno ou não, para o perispírito, daí tomando todo o corpo físico. Mas primeiramente toda doença, principalmente aquelas mais enraizadas, estão alojadas no espírito. Então o espiritismo, a doutrina espírita, quando se fala em cura, ela se preocupa muito mais com o seu curar interior do que propriamente o curar exterior. A gente vai ver que de 1000 pessoas que procuraram Jesus, 300 foram curadas e 700 voltaram sem cura nenhuma. Então a gente vai ver que seria falta de fé, seria falta de merecimento, ou seria um processo de expurgo, um processo de burilamento do espírito. Então a gente vai ver que nesse mundo onde a gente hoje se encontra, Jesus é muito claro, Buda também, Siddhartha Gautama fala sobre isso. Quando Jesus diz que no mundo só tereis aflições, e depois ele vai e remedeia, quando ele diz que no mundo só tereis aflições, porém tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele nos põe a verdade e ao mesmo tempo ele nos dá o consolo de que ele venceu e que a gente pode vencer também, de alguma forma. Forma essa que é uma espada de 2 fios, porque é uma luta interior e íntima muito grande contra nossas próprias más inclinações ou contra nossas próprias más tendências. É uma luta diária, só que interna. Não é lutando contra ninguém, é contra nós mesmos, contra nossas paixões, que são as nossas más inclinações. E existe alguma relação entre alcoolismo, obsessão e reencarnação? Só lembrando a pergunta que você me fez anteriormente, ainda da cura. A cura, muitas pessoas procuram templos religiosos, medicina alternativa, enfim, a própria medicina convencional em busca da cura. Cura uma coisa, daqui a 6 meses aparece outra. Cura aquela outra coisa, daqui a 1 ano aparece outra. Então a gente vai ver que realmente a cura é um processo de merecimento, sim. É um processo de fé? Sim, é um processo de fé. Quando Jesus diz que a fé te curou. Mas a gente vai ver que em determinados casos, por mais que a pessoa tenha muita fé e até merecimento, a gente vai ver que aquele processo patológico a gente só vai compreender à luz da reencarnação. Porque senão a gente acaba se deparando em um precipício sem resposta nenhuma. E a próxima pergunta qual foi? Foi da relação entre o alcoolismo, a obsessão e a reencarnação. Estão intercalados, porque espíritos oportunistas, evidentemente que muitas das vezes a gente acaba colocando sempre a culpa em outrem daquilo que a gente faz, de bom e muitas das vezes de ruim. Sempre alguém tem a culpa ou a responsabilidade daquilo. E a gente sabe, estudando todo o arcabouço da doutrina, do corpo literário da doutrina espírita, que é uma revelação espiritual de uma complexidade muito grande. Eu considero a doutrina espírita uma grande universidade. Mas a gente vai ver que essa ideia de colocar sempre a culpa daquilo que a gente fez em outrem, de acordo com a escola religiosa de cada um de nós, não é bem por aí, porque nós temos o direito de escolha. Nós sabemos que fogo queima e água molha. Então nós sabemos hoje, nas condições ainda precárias, mas na condição de razão que o Homo sapiens, hoje o Homo moderno e o Homo tecnológico já adquire, essa consciência, a gente sabe que muitas das vezes não há um processo obsessivo de nada espiritual. Há um processo realmente da pessoa compreender, ver, conviver, viver e aprender a discernir e distinguir o caminho que ele segue. Porque muitas das vezes não tem influência nenhuma. É a pessoa que escolheu o caminho errado. E muitas das vezes há sim
espíritos oportunistas que se aproveitam do alcoolismo para que através dos miasmas do álcool ele possa também suprir as necessidades dele, que é um viciado também, através do outro viciado. E o que a doutrina espírita fala a respeito da homossexualidade? A gente a respeita como a gente respeita a assexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade. A gente respeita todos. Porque sendo os espíritos assexuados, evidentemente que os tabus que a sociedade ainda impõe para essa questão são muito fortes ainda, de preconceito, de discriminação, e a gente sabe que o tema é complexo e tem que ser visto com muita delicadeza e com muito carinho, porque a gente sabe que muitos jovens que têm uma certa dificuldade com a sociedade, de reproche, de rechace, deboche na escola, uma incompreensão absurda da família, eles acabam optando por não aceitação de si próprio, já que não tem como mudar, porque é um processo psicofísico, biológico e químico, e também espiritual, porque a pessoa se encontra numa morfologia masculina, muitas das vezes com uma psicologia feminina. Então é um assunto muito complexo, muito delicado de se tratar, para que a gente não venha a se perder nas palavras erradas a fim de ofender e agredir, porque muitas das vezes pessoas mal compreendidas que passam por esses momentos e que muitos ignorantemente, lamentavelmente, acham que é pura escolha. Eu acredito que ninguém escolhe um caminho onde vai ser tão criticado, menosprezado, reprochado e rechaçado. Então a gente vai ver que muitos desses jovens que são discriminados de forma bruta pela própria família, eles acabam optando pelo suicídio desastroso. Então vocês compreendem mais do que dizem se é certo ou errado, né? Nós compreendemos e respeitamos. Sim. E Joana de Ângeles, através do grande médio que está com 90 anos, que já visitou 200 países pelo mundo afora, com mais de 6.000 palestras conferidas no mundo afora também, teve em Campos em 1997, no Clube da Telerge, de Valdo Pereira Franco, e ele é o fundador da Mansão do Caminho em Salvador, onde por ali já passou na Mansão do Caminho 160.000 crianças, que hoje são jovens e adultos formados, já aderidos ao meio ao meio social, e a Mansão do Caminho continua com seu projeto. Então, como diz Joana de Ângeles, que ela entra muito na questão da psicologia transpessoal, nós respeitamos, mas é o que eu falei pra você, a questão da homossexualidade, como da bissexualidade, da heterossexualidade, da sexualidade nos seus vários matizes. A sexualidade em si, o transgênero, enfim, a sexualidade em si, humana ou animal, ela é muito complexa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala e principalmente o que fala. E é possível fazer regressão de memória? Perfeitamente, desde que não seja para uso fútil e inócuo, né? Simplesmente para suprir a necessidade de nada. Agora, quando a pessoa tem uma fobia, tem um trauma, onde aquilo atrapalha a vida social, trabalhista, familiar, conjugal e etc., pode sim procurar um terapeuta. Tem vários psicólogos, que a gente não está entrando nem na área somente da religião e da doutrina espírita, já que a doutrina espírita explica com muita clareza essa questão da hipnose, que é um sono artificial, voltando a pessoa ao útero, voltando o espírito, que é a pessoa, né? É a persona, ao útero, e alguns terapeutas, alguns psicólogos preparados no processo de hipnose da regressão, voltam do útero a vidas anteriores. Isso é uma coisa cientificamente provada. J.B. Heine, Joseph Banks Heine, no seu livro O Grande Pai da Parapsicologia, ele aborda isso com muita clareza. Freud também já fazia hipnose na sua época. Sigmund Freud. E onde pode se fazer essa regressão? Terapeutas específicos. Nós temos em Campos um radialista, jornalista, se eu não me engano, psicólogo e terapeuta também na área da hipnose, que é o nosso amigo, o João Albert, pode me ajudar? O João de Oliveira, né? Isso, o João de Oliveira.
Então o João de Oliveira, aqui em Campos, ele trabalha, ele dá cursos, ele estava proferindo cursos, enfim, palestras em teatros, até no Rio de Janeiro, sobre essa questão específica. Não ligada à doutrina espírita, né? Ligada à área da psicologia, que é a área que trata da hipnose ou do sono artificial. Então, eu sou uma pessoa leiga. Me explica um pouco sobre o filme Nosso Lar. Realmente é como o filme retratou? Evidentemente que no filme tem ali puxadas e pitadas do diretor, talvez até do autor, né? É normal, porque é uma ficção, é um filme. Mas o filme retrata de forma muito bonita, muito bela. Para quem já leu o livro Nosso Lar, que é uma revelação, né? Psicografada por André Luiz, ele é um livro muito interessante que traz a revelação desse mundo além, dessa vida limitada que nós vivemos aqui. E ali ele traz uma revelação de vários itens, né? Vários assuntos, né? Como, por exemplo, o respirar, o sentir necessidades fisiológicas. Como que pode uma pessoa desencarnar e o espírito, né? Que é a energia, já que essa palavra não era muito atribuída, muito colocada na codificação do século XIX, porque não existia essa palavra, então se utilizava mais a palavra fluido, que nada mais é do que energia que nós compreendemos hoje. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, por exemplo, só para a gente ressaltar, ele escrevia com lampião, com lamparina, mas não que ele era pobre. Ele era um baita de um pedagogo, um professor, um pesquisador do magnetismo de Mesmer, de Antoine François Mesmer, e um exímio aluno de Henri Pestalozzi, que se formou em pedagogia. Mas eles não tinham a ideia de energia naquela época, no século XIX. Então a gente vai estudar a codificação kardeciana, ou melhor, a doutrina espírita, e a gente vai encontrar muita palavra fluido, né? O fluido vital, seja humano ou seja universal, que vai dar quase na mesma coisa. É o fluido vital que sustenta a vida. E que esse fluido nada mais é do que energia, que é comparada à eletricidade, que também não se conhecia, né? E a gente sabe que uma eletricidade correndo em um fio de cobre, ela sustenta toda essa aparelhagem que está aqui. É como se fosse a eletricidade, o espírito, e o fio de cobre, o corpo. Tendo o fio de cobre a energia, que é a eletricidade, ele faz maravilhas aqui no estúdio. Não tendo a eletricidade correndo no fio de cobre, tudo se apaga e nada funciona. Assim é o espírito. Tendo o corpo, o espírito que consegue inspecionar suas organizações neuronais ou neuroniais, tudo funciona. O espírito sendo expulso, ou o espírito desencarnando, o fio de cobre, que é o corpo, para nada mais serve. Você acha que as pessoas podem trazer karma de outras vidas para a vida atual, carregando consigo pessoas e erros de vidas passadas? Na verdade, a palavra karma é uma palavra sânscrita. É uma palavra que trouxeram do hinduísmo e acabaram enxertando na doutrina espírita. Não existe essa palavra, com todo respeito à sua pergunta, só por uma correçãozinha, não existe essa palavra na codificação kardeciana. O que Allan Kardec e os espíritos falam na codificação kardeciana é estudando o processo da física quântica e do processo astrofísico, de causa e efeito, de ação e reação. Esse sim é a lei do retorno. Se você planta manga, você colhe manga. Se você planta espinho, você vai colher espinho. Se não hoje, um dia, mas você vai colher o que você plantou. Isso não é uma lei de vingança, não. Isso é uma lei de retorno. É justo você colher aquilo que você plantou. E não o seu filho, o seu amigo, o seu colega, seu pai ou sua mãe. Mas a pergunta se alarga um pouco mais, né? Então a palavra karma, como eu estava falando, é uma palavra hindu, né? Muito utilizada no hinduísmo, mas nós espíritas utilizamos mais o processo de ação e reação, de causa e efeito. E qual foi o restante da pergunta? Desculpa. Você perguntou sobre o karma e teve... E trazer consigo pessoas e erros da vida passada. Sem dúvida nenhuma, estamos intercalados, entrelaçados, emaranhado em um cipoal, em um verdadeiro novelo, com pessoas afins e com desafetos também. E vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, acreditemos ou não.
Daí os desafetos que a gente não consegue compreender. E as simpatias também tão fortes que a gente também não consegue compreender. Tá tudo lá em outrora. Então a gente vem sim. Jesus diz no Evangelho que ninguém sairá daqui antes que pague o último centil. Quer dizer, ele usa de uma forma simbólica e até metafórica a moeda da época, com a imagem de César, né? Mas a gente sabe que esse último centil nada mais é do que os nossos débitos pessoais ou coletivos. Sem dúvida nenhuma. É um processo de afinidade, né? O Livro dos Espíritos aborda a afinidade como uma lei, a lei da afinidade, a lei dos afins. Então, sem dúvida nenhuma, pode estar no seio da família, reencarnado, como ser apenas um colega. E pode estar lá na frente e você ainda não o conheceu e vai o conhecer. Aí você pode pensar assim, mas eu já estou caminhando para 80 anos, para 70 anos. Não importa. Você ainda vai se deparar com alguém que tem uma afinidade tão forte que você não vai saber explicar. Por quê? Porque o processo da lei de reencarnação, no Ocidente, ela não é tão compreendida como no Oriente. No Oriente, se uma criança diz para a mãe, mamãe, tô lembrando disso assim assim, ou eu não sou seu filho, eu sou filho de fulano de tal, meu nome não é João, é Pedro, a mãe compreende perfeitamente no Ocidente, porque a cultura lá já é reencarnacionista há milênios. E no Ocidente nós estamos dando passos de tartaruga sobre a metensomatose, a metensarcose, a palingenesia e, por fim, a reencarnação. Então, Júnior, a reencarnação, as pessoas elas reencarnam porque tem algo a cumprir aqui na Terra ou é um processo natural? As duas coisas. As duas coisas. Ninguém vem ao planeta, ninguém reencarna simplesmente por acaso. Aliás, o acaso não existe. O acaso é um vácuo que não cria nada, né? E a coincidência também, isso aconteceu por coincidência, também não existe. E tudo tem um porquê. E a reencarnação, ela é um fenômeno natural, é um fenômeno biológico, espiritual, natural. E é uma pedagogia divina, porque é através da reencarnação que a gente vai experimentar, é um processo empírico, onde a gente vai viver, conviver, experimentar as dualidades da vida, enfim, para a gente poder chegar na plenitude conhecendo, porque ora o espírito acopla, ou adere, ou reencarna mulher, ora reencarna homem. Ora entra em um conflito, que pode ser chamado, em alguns casos, de um processo onde a sexualidade acaba sendo desvirtuada e gerando determinados conflitos. Isso em pequeno intervalo de reencarnação, que é muito difícil acontecer. Mas a reencarnação, como você me perguntou, é um fenômeno natural e é uma necessidade, puramente uma necessidade do espírito do progresso. No Livro dos Espíritos, os espíritos eles abordam a lei de progresso, e Divaldo Pereira Franco ele diz que a lei de progresso é como a flecha do arqueiro. Uma vez atirada, ninguém mais a detém. Então, como eu já te disse, a reencarnação é uma lei natural, é uma necessidade pedagógica do espírito. Sem a reencarnação, o espírito estaria fadado, qualquer um de nós, por mais bonzinho que seja, estaríamos fadados a uma infelicidade eterna. E uma anedota diz Casimiro Cunha que uma mãe chegou no céu porque foi muito ditosa, muito meritosa na terra e encontrou com uma divindade superior. Ela não sabia que ela estava conversando com Deus. Claro que é uma anedota, que a gente não tem condições psicológicas, padrões, adredes estabelecidos para conversar e nem para estar com Deus. Se a gente mal compreende a causa, o efeito que são as criações desse Criador, a gente olha para o Sol e sabe que o Sol é um composto de hidrogênio, de oxigênio e de outros gases que estão queimando até chegar ao seu fim. Mas é só o que a gente sabe, muito pouco do Sol. O mar a mesma coisa, em toda a sua imensidão. O universo piorou, com seus mais variados buracos negros, as mais variadas galáxias. Hoje o satélite Hubble consegue captar mais de aproximadamente 200 mil galáxias em todo o universo dessa escuridão absurda, já que esse manto azul que a gente vê nada mais é do que um reflexo solar. E se a gente não consegue compreender a criação na sua totalidade, como que a gente vai conseguir compreender o Criador de toda essa imensidão? Então a gente vai ver que a gente não tem condições psicológicas, espiritual para tal feito. Então a reencarnação é uma necessidade
e ao mesmo tempo um fenômeno natural. Júnior, muito obrigado novamente pela sua participação aqui. E estamos chegando ao fim do programa de hoje. E eu recebi aqui no meu sofá Júnior Andrade. Até semana que vem com mais um programa Ao Cubo, aqui no canal TVB.